Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntavam-lhe onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto, quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com alegria, com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus presentes, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu acho que até aí. Não, vamos um pouquinho mais adiante. Ora, sendo por divina revelação avisado em sonhos, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma a menina e sua mãe, foge para o Egito e fique ali, até que eu fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta de Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existiam. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Verso 21. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Senhor, nós pedimos tua graça, Deus, pedimos que teu Espírito nos oriente, nos fale, de alguma forma essa palavra venha abençoar a vida dos teus filhos. Pai, nós precisamos de ti, nós precisamos do teu Espírito. Pai, que a nossa mente e o nosso coração seja tomado por ti, para que a gente possa entender, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu posso dizer que eu escolhi esse texto, né? Normalmente um pregador usa aquela expressão, né? Deus colocou no meu coração, meus irmãos, essa palavra. Não. Na verdade, olhando a palavra de Deus, eu falei: vou dividir esse texto com os meus irmãos. Aí também aquela expressão que é muito usual, né? Olha, Deus me deu uma revelação sobre essa palavra. Na verdade, a revelação foi dada ao escritor sagrado lá, né? Na verdade, a única coisa que nós podemos fazer é interpretar e ensinar aquilo que nós, às vezes, chamamos de revelação, né? Mas a gente quer valorizar a coisa, muitas das vezes, o pregador, né? Então fala: Deus colocou no meu coração, espiritualiza. Não, eu escolhi essa passagem para falar com vocês. Uma das coisas que eu vejo aqui que nós precisamos verdadeiramente valorizar, às vezes, aquilo que nós estamos fazendo. Nós tentamos, de alguma forma, dar valor àquilo que fazemos. Então,
Nós usamos essas expressões, às vezes, para dar mais credibilidade àquilo que nós falamos ou queremos fazer, né? Isso, às vezes, é um problema de baixa autoestima, né? Então, eu prefiro viver a palavra que eu prego, trazer entendimento, trazer esclarecimento e, às vezes, desmistificar algumas coisas que são ditas, né? Na semana passada eu estava falando, não sei se você ficou decepcionado com o que eu falei, mas eu falei que não foi maçã que Eva comeu, né? Então, talvez você possa ter tido um problema emocional com essa revelação, né? E nem foi uma baleia que engoliu Jonas. Isso também. E tem outra. Paulo não caiu de nenhum cavalo. Nem cavalo na história tinha, né? Diz que ele prostrou-se em terra, né? Mas o pessoal coloca algumas coisas assim, um tanto quanto estranha nos textos, né? Teve um que virou para mim e falou, pastor, essa questão de Herodes matar um monte de criança, isso aí não existe nos anais da história registro disso. Gente, foi uma coisa que ele fez concentrada em Belém e nas cidades ali, que não tinha muita população. Então deve ter sido em torno talvez de 20 a 25 a 30 crianças que ele procurou matar. Então não foi matou todas as crianças da terra. Então nós precisamos entender que às vezes as pessoas elas exageram em algumas coisas, né? Estudando esse texto e pesquisando por diversos livros históricos, principalmente Orígenes e tantos outros pais da igreja que escreveram livros importantíssimos que não constam como palavra de Deus, mas são livros históricos. Quero dividir alguns pontos com você. Primeiro, sobre os magos que não eram magos, né? Eles eram astrólogos, astrônomos, eles eram homens da ciência, então eles eram homens sábios. Acho que a única expressão que eles encontraram para traduzir a palavra latim magi, M-A-J-I, foi mago que eles colocaram, mas na verdade eles eram homens sábios. Falasse um pouco sobre Herodes e qual a semelhança que nós podemos encontrar. Herodes, talvez, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Falar um pouco sobre Jesus, e Jesus vai estar inserido no contexto. E o que fazer nesse Natal? O que você está preparando para o Natal? O que você está preparando para o próximo domingo? Né? Vamos por partes aqui. Primeira coisa, sobre esses homens, né? Que eram cientistas, podemos dizer, né? Alguns pontos aqui que depois eu vou retornar novamente a eles, né? O que é que nós sabemos pelas Escrituras sobre esses homens? É muito pouco. Nós não temos grandes informações de quem eles eram, de onde vieram, como que chegaram a toda essa conclusão. Mas, disse o texto, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Era uma distância bem grande. E tem outra, eles não vieram no ato do nascimento de Jesus. Quando eles chegaram lá, Jesus já estava com cerca de quase 2 anos de idade já, né? Então, quem são esses magos que estão aqui falando? A pesquisa educacional, os livros, né? Diz que eles eram provavelmente uma casta, homens importantes, sacerdotes dos medos persas, né? Não sei se você lembra a história de Daniel. Daniel viveu nessa região e ele era um homem também com muita sabedoria, Daniel. E ali diz que havia bastante homens que eram chamados para revelar os sonhos do faraó. Eram chamados os homens sábios daquele dia. E a nossa tradução se refere a esse tipo de sacerdócio, como mágicos, feiticeiros, né? E fazia parte lá dos caldeus também. Então eles foram convocados para revelar os sonhos lá do faraó. Então provavelmente esses homens eram chamados como homens sábios, eu prefiro essa expressão, porque eles eram pessoas estudiosas. Pense nessas pessoas como uma mistura da elite daqueles dias, daquela área que eles moravam, com intelectuais, com um tipo de ministério sacerdotal, dentro da cultura deles. Então, eles eram como assim uma mistura de ciência, matemática, literatura e sacerdócio, né? Eles eram gentios, e uma das coisas que me chama bastante atenção nesse texto é que Deus, ele sempre quis alcançar
toda a terra. Não é somente o privilégio dos judeus, o Deus que nós conhecemos, mas também os gentios estavam sendo alcançados. Muitas das vezes você vai encontrar pessoas que adoram Deus, mas que não têm o conhecimento que você tem de Deus. Mas eles adoram Deus dentro do conhecimento e a oportunidade que eles tiveram de Deus. Não há nenhuma indicação aqui de que havia 3 reis, 3 magos, 3, nem reis eles eram, né? Isso faz parte do nosso costume. Diz sim a palavra que havia 3 presentes. Agora, por que eu falo que não eram 3, né? É porque o costume histórico deles era que era enviada sempre uma comitiva. Normalmente eram 12 sacerdotes. Mas olha o que diz aí o verso 3 desse texto. Mateus 2, 3. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E com ele, 3 homens vai perturbar toda Jerusalém. Como é que 3 homens podem perturbar uma cidade inteira? E eu acho que para causar um tumulto na cidade inteira, eles deviam estar com as suas carruagens, com seus camelos, com seus empregados, com aquela comitiva toda. Não tem como perturbar uma cidade com 3 homens. E a Bíblia não diz em lugar nenhum que eram somente 3 homens, né? Então, eu fico pensando, como que poderia 3 homens perturbar uma cidade inteira, né? A Bíblia diz bem claro que eles deram 3 presentes. Mas eu acredito que eram muito mais do que 3 homens, né? Não, diz ali, e com ele toda a Jerusalém. Herodes ficou perturbado por quê? Herodes era, a gente vai falar sobre ele era um louco. Ele era um cara que, se alguém ameaçasse o reino dele, diz a história que ele se vestia como um plebeu e saía na cidade para descobrir quem estava falando mal dele. E se ele descobrisse alguém que falava mal dele, ele mandava então os seus soldados vir e matar aquela pessoa. Totalmente, né? Era um psicopata, né? Então, por que esses homens sábios eles vieram? Eles sabiam por algum meio que algo sobrenatural estava acontecendo. Talvez pelas escrituras compartilhadas por Daniel, pela influência talvez de Daniel nos seus dias. Isso tudo eu que penso. E havia uma expectativa de que haveria de nascer um descendente de Davi. Por que esses homens sábios eles vieram, né? Havia uma expectativa de que nasceria um descendente de Davi. Muitos Jesus surgiram naqueles dias. Não foi só Cristo. E havia então, como o Tony uma vez falando com a gente, ele está falando sobre Maria, né? Era comum uma pessoa que despojava, que se comprometia em casamento, ficasse, não vou falar essa palavra de jeito nenhum, deixa tranquilo. O que acontece? Ficava 1 ano, né? Cerca de 1 ano, sem ter relação com o esposo, com a expectativa de que ela poderia ser a mãe do Salvador, né? Então, quando que foi que eles vieram? Provavelmente cerca, eu já falei, 2 anos após o nascimento de Jesus, né? Eu acho que muitos vão ter que reformular, né, a imagem do presépio, que chega lá no presépio, lá naquela estrebaria, tem lá, né, os 3 magos lá, ajoelhados dando presente, né? Talvez pudesse fazer uma imagem, o presépio lá, e eles talvez bem distante, né? Eles ainda não tinham chegado lá, né? Porque diz a palavra de Deus que quando eles chegaram, eles foram à casa aonde Jesus estava, né? Então diz que eles seguiram uma estrela. Sem muita especulação, alguns afirmam que talvez fosse um meteoro que eles estivessem acompanhando, né? E eu fiquei pensando, se é um meteoro, quantos já viram um meteoro? Se você fechou o olho, ele sumiu. Como é que eles podiam estar acompanhando? A menos que eles fossem um flash, né? Acompanhando o meteoro, né? Outros falam que era o alinhamento de Saturno e Júpiter, e por aí vai a história e tudo mais. O interessante é que essa estrela se movia na medida que eles caminhavam. Isso, de repente, aquela estrela parou, né? Eu nunca
olhei para o céu e pude contemplar qualquer fenômeno desse tipo, né? A minha interpretação seria que realmente eles estavam acompanhando um anjo. Lembra Apocalipse capítulo 1, verso 20, né? Diz lá que o ministério das 7 estrelas, né? Então fala lá que as 7 estrelas estavam à destra dele, e os 7 castiçadores, as 7 estrelas seriam os anjos da igreja, né? As estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, há essa visão, né? Alguns falam que o anjo é o pastor da igreja, né? Elevaram o pastor à posição de anjo, né? Não, eu creio que são anjos mesmos e que isso aí é assunto para outro tempo, para outro estudo, né? Agora, o importante é que eles acharam a casa de forma sobrenatural. A primeira informação que eles buscaram foi através de Herodes, que era realmente um cara louco. Herodes foi um dos piores reis, tirano realmente, que Israel já teve. Ele era judeu, mas era um fantoche romano. Primeiro, ele tinha uma ostentação sobrenatural. Ele construiu grandes e vistosos palácios, templos, e em todos eles tinha o nome dele escrito. Diz que uma tradução judaica dizia que quando Davi estava fugindo de Saul, ele foi se esconder numa caverna, né, embaçada, e ele se escondeu então naquela caverna. Então Herodes falou: se o maior rei que nós conhecemos se escondeu lá, eu vou construir então um palácio ali. Construiu um imenso palácio em Massada, muita ostentação, e ali fez uma fortaleza ali. Uma outra coisa, ele era paranoico, né? Principalmente com relação à perda do poder. Diz que ele matou a sua esposa que ele mais amava, porque achou que ela queria tomar, estava conspirando contra ele. Matou a mãe dela, a sogra, matou o irmão dela, e depois matou os seus 3 filhos, achando que eles estavam conspirando contra ele, né? Ele, quando foi coroado rei, ele convidou todos os inimigos da sua família e os reuniu num show, num festival, e ali então os emboscou e mataram todos. A história conhece isso como a festa assassina. Ele era louco, muito louco. O imperador Augusto, ele fala uma frase que está na história: seria melhor ser a porca de Herodes do que um dos seus filhos. Ele era um governante terrível. Explorava tudo por seus fins egoístas. E ali então ele reuniu todos os escribas, os sacerdotes do povo, e perguntou: aonde que esse Cristo vai nascer? E essa parte eu acho ela incrível, queridos. E eles lhes disseram, aqueles homens disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Foi Miqueias que escreveu isso, capítulo 5, verso 2. Agora, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, que de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias de eternidade. Quando se dá essa revelação, qual seria talvez a expectativa nossa em ler qual seria o próximo versículo? Eu penso que talvez seria assim: e todos os escribas e líderes religiosos fizeram suas malas e foram para Belém ver Jesus. Não, eles não fizeram absolutamente nada disso. Eles ficaram totalmente indiferentes a essa expectativa do Filho de Deus nascer, do nosso Salvador nascer. Eles mandam então eles irem para Belém e procurar diligentemente essa criança. E quando eles encontrassem, trouxessem para ele. Herodes queria realmente adorá-lo? Não. Ele finge adoração, mas o que ele pretende realmente é matar o Filho de Deus. Talvez você esteja horrorizado com Herodes, mas em nossos dias, adorar a Jesus, ser fiel nas suas contribuições, você vai levantar o ódio das pessoas. Vão te criticar, vão realmente te ridicularizar, vão achar que você que está errado,
porque você está fazendo o que é certo. Por que isso acontece? São homens sem conhecimento. São homens sem revelação. E às vezes aqueles que têm conhecimento não têm a graça de Deus dentro do coração. De alguma forma foram machucados e as pessoas não querem diligentemente procurar saber quem é Jesus. As pessoas não querem se aproximar de Jesus. As pessoas não querem se aproximar dos princípios da palavra. Nos últimos domingos, Deus tem realmente nos conduzido e conduzido meu coração para alguns temas. Eu me lembro, 3 domingos atrás, sobre Amós 14, verso 2, 14. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. No domingo próximo, estava falando sobre que Deus quer te encontrar, usando a parábola do filho pródigo. E no último domingo, eu estava falando como você pode melhorar a sua qualidade de vida. Como que você pode verdadeiramente ter esse encontro com Deus? Como você pode realmente permitir que Deus te encontre? E eu falei de alguns princípios aqui. Enchei-vos do Espírito. Entenda a palavra de Deus. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é que eu faço. Deus está te conduzindo e quer nos conduzir por um caminho. Agora, por que falar de Herodes e de todo esse sangue? Há muitas pessoas, querido, que às vezes ferem e machucam, sem pensar, sem sentir que estão machucando. Essa semana eu divulguei na internet alguns vídeos que eu recebi, né? Não procurei explicar depois as coisas, porque na verdade o que eu queria é que as pessoas se detessem na mensagem. Mas eu recebi de vários pastores. Pastor, esse vídeo não é do pastor Júlio. Qual o problema de não ser dele? O mais importante era a mensagem que estava sendo pregada e sendo dita, né? Então as pessoas, parece que elas buscam, não foi o caso de uma irmã daqui da igreja não, mas foram pastores que me escreveram. As pessoas buscam de alguma forma invalidar aquilo que é forte, aquilo que é verdade, aquilo que realmente vem no nosso coração para nos transformar. É muito fácil hoje nós encontrarmos pessoas machucadas e machucando. Mas só que quando se machuca, elas não voltam para pegar e reconhecer, olha, eu exagerei, olha, me desculpa, me perdoa. Muitas das vezes nós não somos muito diferentes de Herodes. Muitas das vezes nós estamos permitindo que o nosso coração entre um furor, entre um ódio, que se a gente puder, a gente mata as pessoas. Ontem estava no casamento, eu e a pastora, e é tão gostoso você ser amado, né? E realmente, né, a gente vê assim, o carinho das pessoas, né? Foi naquela igreja que se reunia aqui no domingo à noite, e todos eles vêm falar com a gente, vêm com muito carinho, com muito amor, falar com a gente. E nós estávamos falando, fiquei sentado na mesa do pastor João, e falávamos alguma coisa sobre graça, sobre amor, sobre Deus. Pastor, quando sentam perto do outro, só sabe falar de igreja, né, gente? Não tem outro assunto, né? E ali, eu estou enrolando vocês, porque eu ia falar um assunto que eu comentei lá, e eu esqueci do que eu estava comentando. E agora eu comecei com toda essa historinha para vocês, né? E foi que o pastor João falou comigo, que tem a ver com o que nós estamos compartilhando aqui. As pessoas, elas não querem mudança de vida. Daqui a pouco eu lembro, gente. As pessoas não querem uma real mudança de vida. As pessoas não querem uma transformação de vida. As pessoas não querem considerar o que diz a palavra de Deus. Herodes era um cara louco. O que eu tenho pensado? Lembrei, né? Hoje, existe uma grande diferença em estarmos envolvidos no reino de Deus e estarmos envolvidos numa milícia. Hoje nós temos muitas pessoas na televisão, no YouTube que vocês postam lá, envolvido com a milícia, a sua causa, não a causa do reino, não a causa de Jesus, é a sua opinião. E eu fico vendo pessoas, às vezes, pegarem temas como esse do suicídio do Júlio
e querer, naquele contexto ali, colocar suas opiniões, e que não são de acordo com a palavra de Deus. É interpretação pessoal, não é nenhuma revelação de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros. Lembrei o que nós conversávamos. Ele estava falando sobre evangelização, estratégia de evangelização. Ele falou, pastor, hoje eu fico vendo as pessoas buscarem estratégia de evangelização. Se algum pastor fez alguma coisa que está certa, então vamos todo mundo fazer aquilo que ele está fazendo. Mas para que obter os resultados que ele está obtendo? No busco, procura saber os princípios que ele está usando para ter aquele sucesso. Mas só querem o sucesso que ele teve. Sucesso é um perigo. Sucesso é a coisa mais perigosa que existe. Sensacionalismo é a coisa mais perigosa que existe. Nós vemos hoje aí os noticiários com notícias que colocam sensacionalismo, não coloca verdade. Coloca algo que vai atrair, que vai fomentar e às vezes até explodir do interior o ódio que as pessoas têm por algum assunto. Ou seja, quer colocar fogo na lenha, gasolina ali onde que já está pegando fogo. Não quer informar. Não importa se seja verdade ou não o que ela está escrevendo. Ela quer falar aquilo que as pessoas querem ouvir e aquilo que vai da mídia. Existe uma diferença muito grande, querido, em você divulgar aquilo que Jesus quer e aquilo que você tem como opinião sua. Seja um soldado, não seja um guerreiro, não. Não seja um defensor da sua causa própria, não. Vamos engajar nesse reino de Deus. Herodes só tinha um objetivo: a sua ganância, a sua insegurança. A Bíblia mostra claramente o que nós somos quando nós não temos a graça e o amor de Jesus Cristo. A Bíblia mostra claramente o que nós somos sem Cristo. Eu procurei ver alguns versos que dá a base para isso que eu estou compartilhando com vocês. Romanos capítulo 5, verso 10. Diz que nós éramos inimigos de Deus. E quando nós éramos inimigos de Deus, aí nós fomos reconciliados com Ele por causa da morte do filho dele. Sabe o que a Bíblia diz que você era? Inimigo de Deus. Será que a Bíblia está errada? Vamos continuar. Hebreus 10, 26, 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá. Olha o que ele diz. Adversário, a minha tradução diz, os inimigos de Deus. A gente pode se transformar em inimigo de Deus, gente, se nós não observarmos a verdade da palavra de Deus. Você acha que Herodes, ao analisar os seus feitos, as suas atitudes, ele achava que ele era inimigo de Deus? Efésios capítulo 2, o verso 3 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Se não é o sacrifício de Jesus, se não é a graça de Deus, se não é o amor de Deus, nós somos inimigos de Deus. Nós temos inimizade com relação a Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz? Ou você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus. E a gente olha as atitudes de Herodes e a gente fica aterrorizado.
Mas a questão toda é analisarmos a nossa atitude. Aonde que está o amor de Cristo dentro de nós e aquilo que foi o objetivo dele, de derramar o amor de Deus Pai no nosso coração. E eu digo isso no nosso relacionamento dia a dia, como irmãos de igreja, como marido e mulher, como empregado e trabalhador. Como que está o meu coração de crente? Se é que eu sou crente. Está de ternos afetos de amor? Será que foi para isso que Jesus Cristo veio, sofreu, morreu? É tão bonito celebrar Natal, é tão bom essa data, mas a que distância eu estou dessas verdades? Filipenses capítulo 3, verso 18 diz: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sem o conhecimento de Cristo, igreja, nós somos embrutecidos. Sabe o que Jesus fez? Diz claramente as Escrituras, Colossenses capítulo 1, verso 3. Diz que ele nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do poder das trevas e nos transformou para o reino dos filhos amados. Por que vai existir ainda trevas em mim? Então, querido, nós nascemos com essa oportunidade de sermos transformados. Nós não temos que ser um Herodes. Nós não temos que nos assemelhar a Herodes. Eu tenho certeza, querido, que quando você promete fidelidade a Jesus Cristo, a sua vida muda. Os poderes desse mundo, as pessoas que estão à sua volta, despertarão com hostilidade em sua direção, vão tentar te ferir, você vai ser ridicularizado, você vai ser menosprezado, você vai ser chamado de exclusivo, vão te chamar de limitado, fundamentalista, e assim vai, todas essas coisas que o mundo faz para nos ferir. Você é muito santarrão, crentão. Me lembro uma vez na empresa, a última empresa que eu trabalhei secularmente, apesar que aqui eu já trabalhei um monte de empresa secularmente, e trabalho ainda, graças a Deus. Eu já comentei isso com vocês em outra ocasião. Tinha parado o equipamento, nós cuidávamos da produção daquela fundição. Eu era responsável pelo laboratório químico, que fornecia a composição química do metal para eles fazerem as adições necessárias para corrigir para o fim específico do que eles iriam fundir. E tinha parado. E um dos meus funcionários estava na outra sala, discutindo com pessoas de outra religião lá. 2 espíritas e um testemunho de Jeová. E estavam lá, e eu estou olhando de lá, e eu ali correndo igual um louco, desesperado dentro do laboratório, e eu era o supervisor. E o analista estava lá. Aí eu catei o telefone, falei: fulano, você não tem o que fazer, não? A produção está parada. Desliguei. Aí ele chegou, né? Ele tinha o costume de ficar assim, se coçando. Aí chegou: aquilo ali pode ser filho de Abraão, pedras que podem se tornarem filhos de Abraão. Eu falei: você é pago aqui para trabalhar, não é para estar evangelizando, não. Se você tiver testemunho, você não vai precisar nem de palavras para evangelizar. Aí, quando foi de repente, uma dessas pessoas entrou na nossa sala. Ela não sabia do que nós tínhamos conversado, não sabia do contexto que estava acontecendo. Ela entrou: ô pastorzinho, crente,
Está irritado? Eu falei, capeta, você escutou o que eu falei com ele, né? Quantas vezes, querido, o diabo vai usar pessoas para tentar te machucar, te humilhar, te enganar, simplesmente inflamar você de ódio e de contenda, querido. Os poderes desse mundo vão tentar te manter para baixo. Eles vão tentar te tirar da realeza que Cristo estabeleceu na sua vida. Mas é Jesus que nos sustenta em alto, querido. É Jesus que nos ergue. É Ele que verdadeiramente faz com que a gente possa ser diferente, querido. O Filho de Deus, em vez de ter nascido num berço de ouro, ele nasceu numa estrebaria. Ele não tinha uma guarnição de soldados para proteger o rei que ele era, mas sim tinha uma guarnição tentando persegui-lo. Ele vem como um servo, um salvador, humilde. Ele entra em Jerusalém sentado num burrinho e teve a sua morte, é uma das mortes mais horríveis, a morte de Cristo. Foi para mim e foi para você, querido. Eu falei que nós voltaríamos aos magos, né? Eles chegam naquela casa, já não é lá na manjedoura, e eles encontram Jesus e a sua família. O que é que eles fazem? Diz o verso 11: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. São somente 2 textos na palavra de Deus que diz que alguém se prostrou e adorou Jesus. E aqui está um deles. Eles reconheceram a realeza de Cristo. Eles reconheceram quem era Jesus Cristo. E diz que abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqueles homens, eles foram sábios o suficiente, querido, para adorá-lo quando o encontraram. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que ele ressuscitou, nós temos muito mais conhecimento de quem ele era do que esses magos, mas como que nós estamos adorando ele? Como que estamos expressando adoração a ele? Eu falo uma coisa que a maioria dos cantores nas igrejas, eles cantam de olho fechado, para não ver a forma como que nós estamos cantando. Aí eles fecham os olhos para não ver ninguém cantando. Ele é a minha alegria, eu estou feliz com ele. Jesus morreu na cruz, me salvou. Ele ressuscitou. Ele morreu na cruz para me salvar. Jesus é bom. Aleluia, aleluia. Um hino bem agitado aí. Fala, pastora. Um hino bem assim, agitado. Vamos lá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda terra. Vamos cantar da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós prosperará. O nosso general é Cristo. Ontem conversava com o pastor João e estava mostrando para ele. Todo mundo num casamento, momento de conversar, bater papo. Tinha uma mesa próxima a mim, todos estavam com a cabeça baixa lá. Que lindo momento, que linda festa. Né? Não sei com quem que eles estavam fazendo festa, mas não era com o pessoal na mesa, era com alguém lá do outro lado. Gente, misericórdia. Eu falo com vocês, eu fico imaginando, né? Moisés naquele monte incandescente, recebendo os 10 mandamentos. Agora mesmo, zum, zum. Não, e tem gente que tenta disfarçar. Aí faz assim, ó. Para ver se eu estou olhando. É sério, Marilena.
Será que nós estamos adorando como esses magos que eram gentios? E tem outra, era gente de elite, querido. Será que nós estamos nos prostrando? Quantas vezes fala, ao erguermos as mãos, e as mãos estão ocupadas com um monte de coisa? Ah, eu danço na sua presença. A igreja é o único lugar que dança parado. Eu sei que muitos de vocês já chegou à idade e tudo mais, já não tem essa coisa de pular, de fazer, né? Gente, olha, sinceramente, igreja, eu fico com dó dos nossos músicos. Eu nunca ia querer, querido, dirigir louvor para um grupo como às vezes eu vejo que acontece com eles. Eles vêm, eles ensaiam, pagam um preço. Que hora você sai de casa, Elaine? 7:50. Sai lá para se preparar. E você chega às 9:20. 10:20. Eles se preparam com tanta dedicação. Sabe para quê? Para te conduzir à adoração a Deus. Para que de repente Deus possa tocar o teu coração e você possa se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e dar a Ele a adoração que é devida, querido. A gente é muito metódico, querido. A gente é muito carnal. A gente é muito Herodes. Estou sendo muito forte com vocês? Não, né? Estou não? Então deixa eu endurecer mais um pouco agora. Diz que eles foram sábios o suficiente para adorar Jesus quando encontraram. Que nós sejamos sábios o suficiente, querido, para adorar aquele que é digno de adoração, querido. Outra coisa, eles não responderam com hostilidade, como Herodes. Eles não. Eles foram sábios. Eles nos responderam com a indiferença dos escribas e sacerdotes, que sabiam da revelação, que sabiam o que a Escritura diz, e não fizeram nada. Eles responderam com adoração. Eles deram a adoração deles. O que você pode trazer, querido, no próximo domingo para adorar Jesus? Existe hoje aí, se você for colocar, pessoas tentando invalidar tantas coisas. Eu não sei qual o tipo de pastores que as pessoas estão se relacionando. Eu não sei qual é o tipo de pastores, que às vezes quando se escreve contra pastores, que tipo de pastores está na mente deles. Mas uma coisa eu sei, eles foram muito decepcionados. O que você pensa de nós, pastores? É alguém comunzinho? Pastor não é nada, não. Esse é o pastor da minha igreja. Ou será que você reconhece que Deus está na nossa vida e que Deus tem feito alguma coisa? Eu escrevi 2 versos essa semana no nosso WhatsApp. O apóstolo Paulo ele fala assim, olha, ore pelos pastores de vocês, para que quando eles forem dar conta de vocês, não dê com sofrimento, com dor, choro. É o que a Bíblia diz. O interessante é que a palavra de Deus, ela nos honra. Agora, homens feridos e machucados, eles vão escrever o que eles querem. Eles precisam de cura. Eles precisam conhecer e ter uma experiência do que é você ajudar uma pessoa e você ver essa pessoa crescer. Como eu dei testemunho para vocês da nossa última reunião lá em Lowell. Quando eu vi as nossas crianças, quando eu vi todos eles decorando versos, orando, todas elas oraram, todos eles oraram.
Sandro, no começo da classe, o que ele falava, né? Eu não, pastor. Todos oraram. Decora os versos. Quando eu olho resultados como esses, querido, eu falo, vale a pena. Vale a pena adorar a esse Jesus. Vale a pena a gente sair daqui e ir lá em Loa. Como eu acredito que para a família da Elaine vale a pena eles saírem de lá para vir aqui. Eles teriam tantas opções de igrejas ao redor deles lá. O que eu estou trazendo para você e motivando você para vir e trazer algo para adorar a Jesus, eu não estou tentando manipular as escrituras ou usar a experiência dos magos para tentar comover o teu coração. Eu não estou tentando aqui divulgar as minhas ideias, de forma alguma. Eu não estou querendo tirar proveito desse momento, não. Eu estou querendo, se você entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nasceu para te salvar, dê a Ele uma adoração digna dEle. Entra nesse lugar com uma expectativa de adoração para um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos diante de Deus. Nós cantamos aqui, Ele está aqui. Às vezes nós estamos tão indiferentes como aqueles sacerdotes e escribas que conheciam a palavra e permaneceram indiferentes diante da revelação. Nós não estamos aqui para cumprir um programa. Nós estamos aqui para adorar Jesus. Nós estamos aqui para verdadeiramente fazer com que o fogo de Deus possa descer nesse lugar e possa encher nosso coração. Eu quero trazer diante dele algo que me custe alguma coisa, como Davi falou. Davi falou, eu não vou trazer uma oferta diante de Deus que não me custe algo. Às vezes que nós estamos fazendo de dízimos e ofertas, nós não fazemos além daquilo que nós temos como lei. Há aquela tradição de dízimo, você está devolvendo a Deus o que é dele. E às vezes nós só estamos devolvendo o que é dele, nós não estamos dando nada nosso. Não estamos fazendo nada mais do que a obrigação. Sem dúvida, trazer algo de valor vai trazer adoração a Deus. Algo que te custe alguma coisa que às vezes é difícil, querido. Esses homens trouxeram o que a Bíblia chama de dádivas. Eu fui no dicionário descobrir o que é essa palavra dádivas. Ação ou efeito de oferecer voluntariamente alguma coisa valiosa a alguém, dar um presente, a oferta. Eles valorizaram toda a revelação que eles tiveram. Então, meu irmão, quando você entrar nesse lugar, traga o seu tesouro. Traga algo que vale a pena. Ah, pastor, mas nesses dias, o nosso sacrifício são sacrifícios de lábios. Sai dessa, meu filho. Larga de ser religioso. Larga de ter desculpas. Tem gente morrendo e dando a vida porque querem estar num lugar como vocês estão. A gente tem abundância aqui, querido. A gente tem abundância. Já viu aquele pai que muitas vezes cerca o filho de presente, lota. E quando você olha assim, os presentes estão tudo quebrados, tudo jogado para o lado. Não dão o mínimo valor. Por quê? Porque tem abundância. Não sabe o preço de cada brinquedo daquele. Não sabe o valor de cada uma daquelas coisas. Às vezes nós entramos nesse lugar aqui e estamos assim. Nós acostumamos vir aqui. Vamos nos apresentar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos fazer esse Natal diferente. Vamos adorá-lo como Rei dos Reis. Vamos adorar como meu Senhor. Vamos colocar dentro de nós um cadinho de emoção, gente. De dizer, esse é o meu Deus. Alguém vai falar para você, nossa, que exagero. Uma vez nós recebemos aqui uma pessoa do Irã, convertido, cheio do Espírito Santo. E começamos a cantar uma canção, aquela que tem aquele solo de guitarra que a Fernandinha faz. Lembra? Ele estava aqui,
E ele tinha mais ou menos essa altura. O Guto batia aqui assim nele. A Gisele falou que é mais embaixo. Não, era aqui assim que ele batia. Aquele homem, ele deu um salto aqui e começou a dançar, e a pular, e dançava, e pulava, e pulava. Eu só ficava olhando para... Mas ele dançou e falou, eu não resisti. Depois daquele culto, algumas pessoas já falaram para mim, pastor, eu estava com tanta vontade de fazer aquilo. Gente, nós somos muito carnais. O Espírito de Deus vem e move na gente, e a gente é carnal. A gente deixa a nossa carne prevalecer, ao invés de permitir que o Espírito de Deus nos dê a adoração que é perfeita diante dEle. Se prostrar diante de Deus, que é isso? A gente canta, eu me prostro em pé. Adore o Rei dos Reis, Senhor. Adora aquele que é digno do nosso louvor, aquele que é digno da nossa adoração. Não traga o teu ouro, querido. Traga o teu incenso. Adore a Jesus como sumo sacerdote, querido. Adore a Jesus porque Ele realmente está diante do Pai e intercede por nós. Adore a Jesus porque Ele, como sacerdote, Ele entende você. Ele passou pelo que você passou. Ele é capaz de nos entender e nos ajudar. É todo domingo que você entra aqui com um sorriso? Não. Você entra às vezes com dor. Você entra com decepção. Você entra com tristeza. Mas se você queima incenso a Ele, vai subir de forma agradável e Ele vai receber. E aquilo vai redundar em bênçãos para você, querido. Emanuel, Deus conosco. Esse é o nosso sumo sacerdote, querido. Capaz de entender e nos ajudar. Não tem razão para eu entrar de cara emburrada e sair de cara emburrada. Ele quer mudar o meu coração. Ele é um rei humilde, porque ele é acessível. Ele é manso, querido. Ele é capaz de me entender. Esse nosso sacerdote, ele não foge da gente, querido. Ele não foge da sujeira da nossa vida. Ele veio para isso, para te limpar. Ele veio para mudar o teu coração. Foi para isso que ele nasceu. Então, quando você chegar, traga ouro para celebrar o rei. Traga incenso para o sacerdote. E traga mirra, querido. Porque ele é teu salvador. A mirra era usada para embalsamar quando alguém morria. E quando aqueles homens trouxeram aquela mirra, eles já estavam falando qual seria o futuro daquele menino na manjedoura. Morrer pelos nossos pecados. Então traga a mirra. Adore Ele como um Salvador. Adore como um rei. Adore-o como um sacerdote. Adore Ele como um Salvador. Nós não precisamos ser como Herodes. Matar Jesus e tentar matar aqueles que o adoram. Nós podemos ser diferentes. Foi para isso que Ele nasceu. Para transformar a nossa vida. E a gente realmente chegar diante dEle e adorá-lo. Adorar Ele na beleza da santidade dEle. Adorar Ele com as nossas expressões. Uma coisa que eu falo com vocês às vezes. Por que o judeu, quando está lá diante do muro das lamentações, ele está fazendo as suas orações assim? Não é falta de balance, não. Não é não. Ele simplesmente quer orar a Deus. Com o corpo, com a alma e com o espírito. Dar a Deus o que realmente é devido. A Rock Church, em Baltimore, uma vez um pastor chegou lá e as pessoas estavam dançando, estavam caindo pelo poder de Deus e muita coisa acontecendo.
E aquele pregador chegou para o pastor principal, virou para ele assim, com aquela cara espiritual, né? Meu irmão, como que você sabe os que estão no espírito e os que estão na carne? Ele falou, todos que estão parados estão na carne. Que é impossível você ficar parado com esse mover do Espírito de Deus aqui. Vamos adorar a Ele, querido. Amém? Vamos pedir que Ele nos cure. Quantas vezes, por falta de sabedoria, nós estamos nos tornando semelhantes a Herodes, só querendo a destruição e o mal das pessoas. Nós não precisamos ser isso. Ele nos salvou e nos transformou. Amém? Se alguém te fez mal, pague o mal com o bem, porque essa é a vontade de Deus. O que você vai trazer no próximo domingo? Fala para a pessoa que está do teu lado. O que você vai trazer no próximo domingo? Deixa eu te ensinar. O João com a Terezinha brincando de bolinha. Vamos lá. Fala para o teu irmão. Olha para ele. Olha para o teu irmão, não é para mim não. Olha para o teu irmão. Vai lá. Olha para ele aí. Cutuca ela aí. Vai lá. Fala assim, olha. Eu vou trazer ouro para o meu rei. Eu vou trazer incenso para o meu sacerdote. Eu vou trazer mirra para o meu Salvador. Fala para o teu irmão, eu vou fazer o meu melhor Natal. Amém? Vamos ficar de pé.